A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de 2 Crônicas, capítulo 31. Vamos ler hoje o versículo 2. Estamos vendo o reinado do rei Ezequias, um rei temente a Deus, que só tinha Deus como Senhor, não era adorador de imagens de escultura, de ídolos, era temente ao Senhor. Ele restaurou o serviço de adoração, de louvor, de culto a Deus. Restaurou o serviço dos sacerdotes. Chamou todas as tribos do reino dele, que era o reino do sul e do reino do norte, para virem celebrar a Páscoa, a festa ao Senhor. Uma pessoa que tem muitos exemplos positivos para nós aprendermos a servir ao Senhor. Vamos ver aqui a sequência do reinado de Ezequias. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Então ele tinha um cuidado de estar todos os dias da sua vida cultuando e adorando a Deus. E falando para o povo que quem era o rei deles era o Senhor, por isso deveriam adorá-lo. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos e para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados e das festas das lua nova e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Então ele foi o primeiro a pegar as suas riquezas, suas posses, e dar o bom exemplo de colocar tudo a serviço de Deus. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. Então, Ezequias era alguém, como foi dito nos Salmos, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então ele tinha no seu coração meditar, aprender, ensinar, praticar a lei do Senhor. E quem eram os designados para isso? Eram os sacerdotes e os levitas. Então ele fez com que a lei de Deus chegasse a todo o reino dele, por meio daqueles que estavam encarregados de ensinar a palavra de Deus. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de mosto, de azeite, de mel, de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Então veja que o bom exemplo de Ezequias em sustentar os sacerdotes e os levitas com as primícias dos seus ganhos, todo o povo de Israel seguiu aquilo que estava na lei de Deus, em cuidar dos levitas, para que eles não se preocupassem com o seu sustento material, mas ensinassem a lei de Deus para todas as pessoas. E os filhos de Israel e de Judá que habitavam nas cidades de Judá também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, dízimo das coisas sagradas, que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No 3º mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar e ainda sobeja em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali meteram fielmente as ofertas, os dízimos, as coisas consagradas. E aí estava a cargo de Canonias, o levita, maioral, e Simei, seu irmão, o segundo. Que bênção, não é? Tudo aquilo que aqueles que faziam o ofício
da palavra de Deus no templo necessitavam, Deus preparou por meio de Ezequias e o seu povo. Jeiel e Azarias e Naate e Azael e Jerimote e Josabade e Eliel e Ismaquias e Maate e Benaia foram superintendentes, sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias, e de Azarias, maioral da casa de Deus. E Coré, filho de Ímina, o levita, porteiro da banda do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias. Louvado seja o Senhor. Ofertas voluntárias a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. Você também reconhece que tudo aquilo que você tem foi Deus que te deu? Você também reconhece que a tua saúde foi Deus quem deu para você? Inteligência? Se nós reconhecemos isso, é um direito que todos nós temos de devolvermos ao Senhor como agradecimento, ofertas e dízimos aquilo que Ele nos dá. Aqui nessa palavra, todos os dízimos e as ofertas eram levadas ao templo em Jerusalém. Porque ali no templo em Jerusalém havia uma tribo, a tribo de Levi, e a casa de Arão, os sacerdotes, que a única coisa que eles deveriam fazer era cuidar da lei de Deus no meio do povo. E eles eram sustentados por meio do povo. Por isso que Deus instituiu os dízimos e ofertas serem levados naquele lugar. Hoje esse lugar não existe mais. Você sabia? Que no ano 70 da nossa era, esse templo foi destruído de novo. E esse serviço de adoração a Deus parou? E o que é esse templo hoje, então? Esse templo hoje, a casa de Deus, sou eu e você. E quem são esses levitas e os sacerdotes hoje? Se você é povo de Deus, é você e eu. O Senhor diz na sua palavra que nós somos reinos e sacerdotes escolhidos por Deus. Então hoje nós devemos ter essa revelação em nós, de aqueles que têm a vida de Deus é o templo. Onde precisa ser levado então os dízimos e as ofertas? Para esse templo. Hoje nós precisamos seguir a unção do Espírito dentro de nós. Deus não mandou levar dízimos e ofertas para as religiões, para as denominações, para os líderes religiosos. Não. Deus mandou levar para o templo, para os levitas, os sacerdotes. Quem são? Pergunta para Deus. Ele vai falar para você. Ele vai mostrar para você aonde você mora quem são essas pessoas. E quem são parte do templo que necessita dessas ofertas e desses dízimos. Faça dessa maneira. Ocultamente. Você leve e entregue os dízimos à casa do tesouro, à igreja, o corpo de Cristo. Hoje as religiões ensinam você a levar os dízimos e ofertas para dentro das religiões. Para fazer o quê? Matar a fome das pessoas? Não. Comprar cadeira, comprar bancos, comprar templos, comprar carros, aviões, e o povo lá passando necessidade. Então Deus ele precisa nos dar graça e nos iluminar. Quem é o templo e quem são os sacerdotes? É você mesmo. São aqueles que servem a Deus com você. E o Senhor diz na sua palavra assim, é melhor dar do que receber. Como é que o sacerdote vai dar para o próprio sacerdote? Isso, exatamente. Pergunta para o Senhor, como é que você deve servir a Deus com as suas riquezas materiais? Quando Deus estabeleceu o dízimo, não era para quem era rico. Dízimo é independente do valor. Dízimo é dízimo. Oferta é oferta. Não tem essa questão de rico e pobre. Tem de coração, obedecer ou não ao Senhor. Que o Senhor possa nos dar essa graça nesse dia. Amém?
Senhor, abre o nosso coração e a nossa mente. Mostra para nós, Senhor, quem são aqueles que estão te servindo com fidelidade nos nossos dias, que estão cooperando com a edificação do teu corpo na face da terra, com a tua igreja. Mostra-nos, Senhor, aonde é que o Senhor quer que nós levemos as riquezas materiais que o Senhor nos deu. Nos ensina a te servir com alegria na tua casa. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana abençoada por Ele. Não se esqueça, eu e você somos o templo, os sacerdotes. Vamos viver essa realidade. Amém.